família, a minha família, como eu sempre digo, brasileiro de nascimento, de espírito cristão, judeu de sangue e gaúcho de tradição. Essa é uma como é que se diz, uma definição mais curta em relação à família, dedicada ao ramo principal, o ramo de tradição, pecuária, como dizer, e mineração, minério. Meu pai dizia, pecuária é para a tradição, status, minério é para nível financeiro. Família é o Pacheco, ambos de origem judaica. Pacheco lá de... não é um Pacheco português, apesar de ter vindo por Portugal, mas é um português, mas é um Pacheco espanhol. Lá da Andaluzia, na Espanha, região de Pecuária. E o Ferreira Maciel é o mais genuinamente israelita, de Israel para Roma, Roma para a França, da França para a Espanha. E penetrar marivelmente no Brasil, estagiaram uma época em Portugal, para daí vir para o Brasil. Aí se instalaram em Santana do Livramento, lá por 1700 e pouco, lá em 1700 e pouco. Daí de Santana do Livramento, que era meu trisavô Marcelo Antônio Maciel, família de tradição gaúcha no Brasil, meu bisavô veio para Lapa, que facilitava o negócio dele, que era as tropas de mulas. Por sinal, ele trazia cada viagem 2.000 mulas, uma vez por ano. E antes de chegar na Lapa, já minha avó nasceu em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Esses são os dois lados da família. Lapa, família de tradição na fé católica e na área política monárquica. Até hoje a família mantém esse espírito dentro da monarquia. E vim nascer lá porque minha mãe era a primeira filha e eu seria, nesse caso também dela, o primeiro filho. Em 1923, não se dispunha de recursos médicos em Santa Catarina, onde meu pai estava morando. Tinha se transferido da Lapa para lá em 1896. Aí eu nasci em casa dos meus avós maternos, na fazenda Boa Vista, na Lapa. Como eu sempre digo, um lugar de uma vista maravilhosa, não encontrei lugar de vista de paisagem mais bonita, mais linda que aquela época. Mas um lugar chamado Bugre, famoso lugar, o Bugre, inclusive os Pacheco do Bugre eram muito falados. Porque é uma fazenda que é uma localização entre o Rio do Bugre e o São João, a margem direita do Rio Negro, distinguia muito o lugar. Um lugar para a época de facilidades, porque a estação da estrada de ferro era a 300 metros da morada do meu pai, na fazenda, então eles dispunham de recursos, por exemplo, de tempo para só telégrafo, fazer uma comunicação rápida, transporte rápido, só existia estrada de ferro também. E meu pai teve uma honra muito grande, foi o primeiro pesquisador de petróleo no Brasil, foi o descobridor do minério de cobalto no Brasil,
quando dizia que o minério de cobalto existia na Boêmia e no Congo belga. Descobriu cobalto em Santa Catarina em 1922. Em 1918 ele já pesquisava petróleo. Foi exportador de erva mate para a Argentina nessa época também. O ramo era pecuária e a erva mate, que era as riquezas da região. Eu acho que aí meu pai era, devido às atitudes dele, de muita coragem, muita energia, era muito comentado na região, uma região de 7 municípios ao redor, todos conheciam o Pedro Pacheco. E das atitudes muito arrojadas, foi comandante de tropa civil no contestado, ao lado das forças federais, foi muito elogiado pelo próprio comandante do setor. E a minha mãe era Amália Schanoweber Ribeiro. Schanoweber é descendência da pessoa da família real que veio da Áustria com a imperatriz Amélia Leuchtenberg. Ele era o responsável para a educação e a formação de Dom Pedro II, uma coisa que não está escrita em livros, mantido em sigilo. Sigilo porque ele veio para tomar conta da princesa, assumir a guarda da princesa em virtude de problemas na área afetiva de Dom Pedro I que são conhecidos da história. Por isso foi mantido em sigilo. Eu, o Feliciano e o irmão Calixto tem uma fazenda aqui em Campo Largo, continua na área da pecuária. Estudamos no internato paranaense, tempo dos padres lazaristas. Eu sempre fui um cara extrovertido, sempre gosto de falar. Fui acordeonista, com 7 anos tocava acordeão para as empregadas da fazenda dançarem, que naquela época era difícil diversão. Primeiro casamento, em 1947, sem saber, eu reclamava que a mulher era meio geniosa, mas depois eu descobri que era minha parente. Daí não pude falar mais, porque era o mesmo sangue. Então continuamos até uns 30 e poucos anos, tivemos 6 filhos, e depois fizemos um acordo para cada um viver livremente a sua vida devido à diferença de temperamento. Nós continuamos como grandes amigos até hoje. E me alegro muito de ter uma neta que entrou para uma área muito difícil, aparentemente fácil, mas é muito difícil, que está a Maria Angélica, que está estudando jornalismo. O jornalismo é uma área das mais difíceis de você utilizar aquilo que é mais necessário, a verdade. Se fala a verdade, aí vai encontrar muitos problemas. E se não assumir a verdade, é muito difícil subir, mas pode subir, como pode subir, pode cair. Eu desejaria que ela assumisse uma atitude semelhante àquele, para mim, o maior jornalista brasileiro, porque foi o que teve coragem de falar a verdade, Carlos Lacerda. Assis Chateaubriand foi um grande jornalista, proprietário dos diários associados, na época a Rede Globo desde hoje, mas teve lá suas coisas de jornalismo que não poder dizer a verdade. Na época foi muito engraçado quando o primeiro avião, chamou de Teco-Teco, sobrevoou a região, voando para o sul, até um agregado da fazenda do meu pai, ele sofria de um problema de surdez e tinha, como eles diziam na época, um trabuco, é uma espingarda de cano longo
esse bem de calibre grosso carregado pela boca, e aquilo eles matavam até tigre, com a onça, com aquilo, a carga muito pesada. E quando ele saiu no pátio da casa, ele era o zelador de uma capela da Santa Cruz que meu pai possuía no fundo da fazenda, no final da fazenda. Ele viu aquela ave grande passando e ele correu lá dentro trazer a espingarda para matar, que era um gavião muito grande que estava no ar, e era um avião, e ele não, o pessoal dizia: não, seu Teodoro, é um avião. Ele, não, é um gavião. E ali foi até que o avião desapareceu. Isso é um fato curioso e interessante. Agora, o que também, fatos curiosos que existia na região, que o pessoal não acredita, pessoas da cidade, né, de cultura de citadina, como eu também aprendi com os padres no internato onde estudei, que isso não existe. Mas lá existia todas essas figuras folclóricas, que chamam folclórica nos livros, e que lá existia esses brados fortes que se escuta no céu, no ar, nos ares, né? Aí eu presenciei isso, e a avó da Maria Angélica, que estava comigo, também presenciou. Nós éramos em 3 num carro que íamos de uma sede da fazenda para uma outra sede nossa lá à noite. Então são coisas que aconteceram lá, vinha aquele animal gritando para o lado da gente até chegar próximo à estrada, depois desaparecia. São coisas que aconteceram lá, e isso diversos fatos nesse sentido. Como eu já disse, eu sou nascido em 1923, é uma época já bastante. A educação era uma época de educação rígida, felizmente era rígida. E o meu pai também. Meu pai casou com 40 anos, pessoa de temperamento forte, procurava imprimir, e tinha força para isso, aqueles ensinamentos que ele recebeu de tradição familiar cristã verdadeira, como era na época. Ele teve respeito total pela família. Ele, como casou com 40 anos, tinha muita experiência, tinha uma vida social bastante ativa, conhecia então bem esse assunto. Então, o que ele dizia para os 2 filhos? Ele só dava orientação quando nós íamos para baile ou festa. Meu filho nunca, aliás, perguntou: que hora você volta? E não, quando chegávamos de volta, por que se voltou tarde? Ele nunca nos disse isso. Ele confiava naquela educação que ele procurava imprimir nos filhos. Então ele só nos orientava dizendo: não ponha álcool na boca, que eu não vou poder responder pelos seus atos. Respeite família, meu filho, porque família é família. E o que não é teu, não põe a mão. Agora, o que é teu, no caso de uma dívida, você não pode receber, coloque o revólver na cinta e vai buscar o que é teu, porque isso é uma graça que você recebeu. Então foram normas de vida que meu pai nos deu, a mim e o meu irmão, que nós procuramos observar até hoje, inclusive o que ele nos dizia: não diga nada de uma pessoa pelas costas, se você não puder responder pela frente dela. Isso são coisas que eu agradeço muito ao pai que tive. A minha juventude, graças a essas condições do meu pai, morais, econômico e financeiro, foi favorável, muito favorável, aliás, porque já que a gente tinha essas condições, era fácil encontrar namoradas de pessoas conhecidas, vizinhos de fazendas, fazendeiros, e naquele tempo procurava-se um entrelaçamento do mesmo nível para evitar os problemas de fora de nível, que são um dos grandes problemas do casamento. Porque os casamentos da época eram um casamento para até o final, não é como hoje, que não sabe quantos meses o ano vai.
Eu fui uma pessoa extrovertida, tive uma facilidade que eu não sei explicar. Com 7 anos de idade, como já falei, tocava um acordeão gaúcho de 8 baixos, como eles dizem, para as moças da casa dançaram que trabalhavam na fazenda. Depois meu pai adquiriu uma gaita de teclado, naquele tempo não tinha fabricação nacional, uma alemã. Aí eu aprendi também sem professor, não sei explicar. E acho que eu tocava bem porque me levavam até para tocar nas festas de aniversário. Deixei de tocar porque não era conveniente, porque na hora que eu, como rapaz, queria namorar, tinha que tocar para os outros dançar. Eu achei que não era conveniente. O baile, naquele tempo havia os bailes para o interior, nas fazendas, mas nós tínhamos o baile na cidade, era 3 barras. Era um baile mais difícil, não era como agora, cada 3 meses que era um baile. Havia muitas festas religiosas, muito animadas, que a gente participava. Aí, quando eu estava na época de servir o exército, fui convocado no tempo de guerra, em 45, e servia no 3º 13 aí na Lapa. Na Lapa era o meu lugar de nascimento, lugar da meu pai nasceu também, o Pedro Pacheco. E em virtude das condições de família, não tive dificuldade em encontrar namorados lá. Tinha os tios da parte da minha mãe, que facilitavam também o conhecimento com todos. E, inclusive, uma tia minha querer me orientar para o casamento. Vai lá, desliga um pouquinho. Aí encontrei a que depois foi minha esposa no primeiro casamento, Selma Chilete Pinto, que por parte do pai, o Ferreira Pinto, era a nossa parente. Aí depois de os contratempos no relacionamento, tivemos uma bronca, como se diz, alguns meses, voltamos e as coisas como tem que acontecer. Voltamos, estamos quase casados. Ela foi morar comigo na fazenda do meu pai, no Bugre. Depois, quando chegou a época do estudo dos filhos, ela morar em Curitiba por causa dos estudos das filhas. A Juscelma, a mais velha, mãe da Maria Angélica, que daí casou com um português de Lisboa. Felizmente, o português de Lisboa, que é o lisboano, o lisboeta, como se diz, é culto. E não é por ser pai da Maria Angélica, um cara muito legal, como se diz na gíria, íntegro. Cara íntegro em moral e tudo. Sempre digo para a Maria Angélica, é um pai considerável, uma postura muito elevada do Antônio. A segunda filha, a Juscelina, casou com família de tradição da Lapa também, filho de um ex-prefeito, Milton Fávaro, filho do seu Pedro Fávaro. A Ângela, a terceira, foi candidata a Miss Paraná, e casou com o atual secretário de Pagás. E a Ângela então casou com uma família gaúcha estabelecida em Pato Branco, família do seu Prosdóximo Guerra, médico lá em Pato Branco, doutor Cine Guerra. Aí veio depois, uma época, veio o filho homem, o Pedro. Pedro formou-se em engenharia florestal, especializou-se em entomologia, foi professor da USP São Paulo, hoje em dia ainda está na USP, na área de pesquisas. Casou com a Maria de Fátima, família de tradição lá de Franca, do estado de São Paulo. E a Terezinha,
das filhas mimosas da família, do temperamento dela. Casou com um militar, hoje em dia que está no Estado-Maior em Brasília. Que aliás é o coronel Luiz Fernando. A Maria Cristina formou-se em psicologia, mas um certo tempo depois desistiu, porque achou que não era aquilo tudo o que ela queria. Estabeleceu com uma empresa de informática, está trabalhando até agora. Essa é a família do casamento com a dona Selma no primeiro casamento. A preocupação na formação de uma família, de acordo com a pergunta mais evangélica, a mais importante de todas, uma conduta exemplar na fé e na moral. Eu agradeço no princípio cristão católico da minha família, que, como os católicos dizem, Nossa Senhora, eu vou mais longe do que minha mãe do céu Aparecida me deu, que é a nossa padroeira, por isso eu me dirijo a ela nesse dia. É o exemplo de fé e de moral, que não é fácil. Os contratempos são muito grandes, tanto na fé, como mais ainda na moral. Quando a gente é jovem, são muito grandes os problemas devido à nossa fraqueza na área espiritual para a fé. E a moral, os contratempos, os ataques que nós temos para a nossa juventude, que ainda persiste, apesar de estar casado. Então, se conseguir, que eu agradeço, como digo, a minha mãe Aparecida, essa graça de eu ter mantido a minha conduta na fé e na moral, para poder ser um exemplo para os filhos, e os filhos transmitirem para os netos, poder dizer: teu avô foi um homem correto, um homem honesto. Isso é muito importante. Não quero me vangloriar disso, porque é uma graça que nós recebemos. Ninguém tem isso de per si, como se diz. E aí facilita. E depois dessa conduta é a luta na financeira, porque todos têm uma luta, ou maior ou menor. E como tive muitos problemas nessa área, eu sei que é uma grande dificuldade para a formação da família, uma moral elevada, e para os filhos um casamento adequado em níveis necessários para cada um. Maria Angélica me perguntou o que eu penso sobre tudo isso hoje. Mais uma vez eu só tenho a agradecer essa graça aos que me escutarem. Não sei como vão julgar, mas o julgamento, cada um tem um julgamento. O problema é a verdade. Agradeço mais uma vez essa graça de Deus pela nossa mãe Imaculada Conceição Aparecida, eu ter chegado com a minha família aonde eu cheguei. São 6 filhos e 17 netos que não pode se envergonhar das condições dos pais como dos avós que receberam, que tiveram. Devido a essa formação, como eu já falei, em princípio cristão, uma fé e moral cristã, católica, que cada um procurou e procura transmitir para a sua descendência, e que espero que os meus netos procurem também transmiti-la aos seus descendentes. O assunto, a pergunta da interlocutora, o que mais me entusiasma, aliás, a maior alegria que tenho, possuo, é de ter recebido
essa graça do pai que eu tive, de hombridade moral e de fé quase que inigualáveis. Por isso é que eu tenho me mantido até hoje uma postura de uma fé, vamos dizer, inatacável e inabalável. Isso. Eu já falei tanto em verdade e hombridade moral. Hombridade moral sem verdade não existe. A verdade caminha junto com a moral. E na pergunta da Maria Angélica, qual foi a minha maior frustração? O casamento não foi porque, quando há diferença de temperamento, não é assim agradável a continuação da vivência juntos. A maior frustração minha foi não poder ter correspondido à vontade que meu pai teve, que eu, como filho mais velho, fosse formado em Direito. Porque eu tive um problema de saúde, levei 2, 3 anos me tratando na conclusão do ginásio. Quando terminei o tratamento, fui convocado ao tempo de guerra, tive praticamente 2 anos de quartel. Daí saí já me achando adulto demais para voltar a estudar coisas da época. Aí aconteceu o casamento. Aí torna-se mais difícil. E pode parecer uma utopia, mas nos 78 anos, com todo o meu agradecimento aqui mencionado nessa entrevista, eu continuo nessa perspectiva de uma formação em Direito. Uma das coisas que me causou o problema de não ter voltado a estudar Direito foi a inclusão da matéria de matemática no vestibular, porque a matemática esquece facilmente. Eu nunca tive assim, uma coisa favorável para a matemática. Então a minha meta é essa, cumprir esse objetivo. Viu o elogio que eu fiz para ela? Viu, Maria? E na novena, porque penso pelos 4 anos, vou lá tirar os exames que eu amanhã com o doutor Astir. Meu trisavô, Marcelo Antunes Maciel, foi um dos primeiros povoadores do Rio Grande do Sul, lá pelos anos de 1700 e pouco. Ele teve, entre os filhos que eu lembro, teve um que foi para a Argentina, um foi morto num ataque de guerrilheiros no Rio Grande do Sul, não guerrilheiros como hoje em dia existem, mas guerrilhas que formavam o Rio Grande do Sul de origem política. E aí, quando os partidos contrários invadiam as fazendas, o PT formava essas guerrilhas, invadia as fazendas dos contrários políticos como uma forma de acabar com aquele outro lado da partidário político. Aí, num desses ataques é que porque morreu um irmão do meu bisavô, e então o meu bisavô Gregório veio com o irmão Teodoro para o Paraná. Passaram primeiro por Vacaria, depois veio para o Paraná, instalou-se naquela época na Vila Real do Príncipe, hoje é Lapa. E outro foi para os Campos Gerais, que era o bisavô Teodoro Palmeira.
onde estão as famílias Ferreira Maciel no Paraná. E o meu bisavô Gregório foi comendador do Império, teve uma honra muito grande, foi visitado na visita do imperador Dom Pedro II à Vila Real do Príncipe, hoje Lapa, e inclusive o imperador pernoitou na sua fazenda e rezou um terço com o meu bisavô Gregório e 200 escravos. Ele sempre dizia: não são escravos, são meus soldados. E para isso ele não tinha aparelhagem nenhuma de castigos ou execução. Os escravos eram seus amigos, os quais ele selecionava já na aquisição. E aí perguntavam: mas comendador, o senhor é tão católico, reza o terço com os escravos?